Fala aí galera, eu sou o T e... Olha o dedo do trem-bala, a roda gigante do Yu-Gi-Oh! Ela roda, ela gira, ela capota. E sim, meus amigos, estou aqui para falar um pouquinho sobre algumas questões do ICS Cancún, que rolou nesse último fim de semana, né? Teve o ICS Vancouver lá atrás, onde eu já fiz vídeo falando aqui em cima sobre esse ICS, onde teve uma boa representatividade do Unchained e teve o Jess Cotton como grande campeão do torneio. Nesse fim de semana, outro ICS rolou, o ICS de Cancún. Esse ICS... obviamente é impactado pelos eventos que rolaram no ICS anterior e apesar da banlist ter saído antes do ICS, né, a banlist obviamente não está vigente para esse torneio, ou seja, esse torneio ainda é pré-banlist. Então ainda tem a Rise Heart, por exemplo, o Dragon Link ainda está completo com o Magna, o Magna e o Callspace A3. E nesse torneio com essas configurações, tivemos um grande campeão diferente. Esse campeão é o Flanderize. Então eu quero comentar um pouquinho algumas coisinhas, porque a gente não tem muita informação em geral. Pelo menos não saiu aqui na Carlaunch Store, nessas páginas, na Red for Duel. Não saiu ainda informações muito concretas, né, na Yu-Gi-Oh! Pro Deck. Então eu não tenho a arte do top 8, do top 32, esse tipo de coisa. Não temos. Mas a gente tem um campeão e já tem a decklist dele. E eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre isso. Sobre como simplesmente decks podem aparecer assim por giro de metagame, e não necessariamente por eles serem melhores, mas pelo contexto fazendo com que eles possam ser úteis e na verdade até ganhadores de YCS com mais de 700 pessoas. Vamos acompanhar um pouquinho porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Antes de você prosseguir com o vídeo, tem um recadinho muito rápido falar dos nossos amigos e parceiro da TC Network, lembrando que você tem saudades, ativar o Pot of Greed, fique feliz! Ele está banido, mas ao invés de comprar duas, acesse tcnetwork.com.br e compre quantas cartas você quiser, certo? Obviamente você vai ganhar desconto usando o meu cupom TSH05 e ganhar 5% de desconto nas suas compras dentro do site. E se você fizer o pagamento via Pix, você ganha mais 5% de desconto, certo? Então não importa a coleção, daqui a pouco o Megatin chega, eu não parei para olhar se o Megatin está disponível, mas quando tiver eu vou avisar aqui para vocês. E aí você vai poder comprar as suas cartinhas ali com um preço bacana e batuta, usando o meu cupom, pagando no Pix e ganhando 10% de desconto no total, certo? Acesse tcnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck e lembre-se que a diversão nos conecta e o Flanderize é um dos decks que dá pra comprar, hein? Daqui a pouco. Let's fucking go! Muito bem, então aqui na tela, antes de a gente poder passar pra parte ali do deck em si, vamos comentar sobre as coisas que temos divulgadas até aqui, né? Então aqui na página da Yu-Gi-Oh! Pro Deck, a gente tem aqui o torneio, né, do ICS Cancún que rolou no México nesse fim de semana, que teve 766 jogadores. Então, pouco menos de 1000 jogadores, mas um número alto, 700 jogadores é bastante, certo? Com 766 jogadores, nós tivemos, até agora, já tem algumas poucas divulgações, né? Tem algumas divulgações que foram feitas aqui. Então a gente sabe que o vencedor é o André Chaves, um peruano que ganhou The Flanderize. Esse é o deck que ele estava usando. O segundo colocado foi o Max Reynolds, mas eu não sei o deck que ele estava jogando. Tem de top 8 aqui um Unchained divulgado até aqui. A gente pode até dar uma olhadinha nesse Unchained que o cara usou. Não sei se tem nada demais. Aparentemente nada demais, lembrando que o Kashira ainda tá no jogo, né, então ainda assim, com toda aquela questão que eu falei lá no outro vídeo, ainda não teve mudanças profundas no decklist, né. O Andrés Torres jogou aqui de Quimera, tem outro Flanderize aqui, tem um Kashira, tem um Pearly aqui do Nets, o Nets usou o Pearly de novo, né, tem um Rika aqui embaixo do Marcos Patel, lembro que ele fez algum resultado bom em algum momento com esse deck de Rika. Aqui embaixo você tem um Dino que topou, um Dino Freestyle, tem um Rescue Ace aqui do Hector, que continuou usando o Rescue, e demais é isso, é só isso que a gente tem até aqui, né, então não é um reporte do torneio em si, mas a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre o Flanderize especificamente. Esse vídeo é para falar disso. Quando saírem mais informações, a gente comenta sobre o torneio de maneira geral, certo? Então, como eu fiz nesse vídeo aqui em cima, sobre a questão da roda gigante do metagame devido aos resultados do Unchained, que era provável que o Unchained acabasse não sendo a melhor opção para o torneio seguinte, que era esse, o ICS de Cancún, justamente por causa da movimentação do meta, né? Muito da decklist, muito dos decks ainda eram feitos em volta do Kashira, e o uso também era
pautado em cima disso. Não só do Kashira, mas à medida que o Unchained foi crescendo, também foi se tendo essa visão de que a gente deveria se preocupar, obviamente, com o Kashira, ainda é um deck muito sólido, ainda existe e tal, e o Unchained veio crescendo vertiginosamente no formato. O fato do Unchained vir crescendo significa menos hand traps no jogo, certo? O fato do Unchained usar menos hand traps e ele ter crescido muito em relação aos demais e o Kashira ter diminuído bastante, a gente poderia imaginar o crescimento de alguns outros decks visando o aumento do Unchained. E, assim, o movimento natural do torneio era o Unchained crescer ainda mais, ou no mínimo se manter, em uso, tá? À medida que o deck vai se consolidando, as pessoas vão pegando, esse deck é bom, de fato, vou pegar ele pra jogar o torneio. Isso o público geral, né? E até jogadores que já estão jogando muito bem com o deck, e o deck é sólido, você pode pegar e tentar continuar jogando com ele e levar no sapato se o formato te permitir fazer isso. Então a tendência é que naturalmente eles cresçam, só que a tendência também é que você veja esse crescimento, avalie qual é a questão ali de hate que você pode tomar e de repente avaliar se o que é mais viável, eu focar nessas mirrors aqui e ser um alvo com um deck que não tem um teto muito melhor do que os demais, ou eu tentar jogar com alguma coisa que de repente ataque esse deck que está crescendo em algum nível. O Dragon Link é um deck que pode seguir nessa vibe, apesar de eu não ter visto nenhum Dragon Link ali, mas quando tiver o resultado geral a gente vai dar uma olhada em como o Dragon Link performou nesse torneio, isso tudo pré-banlist ainda, tá? E o Flanderize, o Purrely também tem essa questão de ser um deck interessante nessa matchup, e também pegar a Kashira, como sempre, né? Inclusive os books pegam o Purrely também, o que é chato pra ele, triste pra ele. O Kashira tá no formato, faz com que decks que pegam o Kashira pegue o Purrely também, triste pra ele. E aí você tem o Flanderize, esse carinha aqui, ó. O Flanderize, ele tem algum encaixe de matchup para você verificar ali, né? Quais são as principais interações do Unchained? Sempre destruir monstros e sempre também os links, eles sugam os bichos, mas eles não sugam qualquer bicho, né? Eles sugam bicho que foram special invocado. Eu vou até abrir o meu Dueling Book aqui, só pra dar uma confirmada no texto dos cachorros, né? Dos links. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidão, só pra ver se eu não tô falando muita água. Se a gente for olhar aqui um Unchained, olha aqui o Unchained Rage. Você pode escolher um Face Up Special invocado monstro que o oponente controla, e aí você faz Link Summon com ele. O Anguish é a mesma coisa, escolher um Face Up. O Anguish usa qualquer um, que o oponente controla e faz Link com ele. Mas enfim, mas é só uma das principais interações, né? Que é sempre estourar cartas, ter essa questão de chupar o bicho do cara pra poder fazer um Link pra você. Tem a questão da Trap também, da Escape, que também serve como matando cartas, né? E tem o Caesar, que vai interagir com cartas que fazem Special Summon. Então são as principais interações dentro do deck de Unchained, né? Essas interações não interagem direito com o Flanderize. À medida que eu tenho volume para eu poder fazer as minhas coisas, para poder dar um normal summon, e eu resolvo o efeito dele, você matar o meu bicho não faz tanta diferença, porque eu vou poder baixar um outro. Então acaba que a interação que você faz contra mim, jogando de Flanderize, acaba não me pegando tanto. E aí eu posso tentar fazer uma outra jogada. Eu baixo um outro passarinho. Não é Special Summon, o Caesar não pega, a destruição não impede que eu continue baixando monstros para fazer mais summons. As destruições são muito boas contra o campo, por exemplo. Mas aí, né, são casos e casos. Os cachorros, o Rage, né, principalmente, não vai me pegar pra poder chupar meu bicho pra fazer um link pra ele. Então, as interações não são muito legais, tá ligado? Não são legais as interações que rolam por parte do Unchained para com um deck como o Flanderize, certo? Esse é o primeiro ponto. Simplesmente engrenagem contra engrenagem. Engine contra engine, tá? Joga Unchained, joga o Flanderize, o Unchained joga, a mesa dele não é impeditiva contra mim. A mesa dele, certo? A engine dele, simplesmente colocando engine contra engine pra brigar. Tem esse fator. O outro fator que tem, e aí esse incomoda, é o Link 4 lá, o Griffon. O Griffon sim, ele realmente é a questão que o Flanderize acaba tomando e que você realmente fica um pouco fudido, né? Rolou um Griffon, eu tenho que ter alguma parada, porque aí meus bichos não vão poder ativar efeitos porque eles não estão linkados e o meu deck não é um deck de link. Tem essa questão, certo? Beleza. E aí, pelo lado do Flanderize, ele é um deck que ele tem uma engine grande, ele precisa muito dos pots, ele é um deck pouco confiável nesse sentido do quesito que é consistência, e não é bom contra draw não, tá? Não é bom contra draw, é terrível. Mas o contexto todo, o Unchained subiu vertiginosamente. Decks que não são a maravilha contra Unchained, a gente já tá cogitando tirar, como eu fiz lá no meu outro vídeo falando que o Unchained não seria mais o melhor deck por causa do giro do metagame. Então, tendo isso em vista, eu posso tentar tirar algumas coisas do meu deck, certo? Porque essas coisas tiradas do meu deck são cartas que eu uso de maneira global, que pode até ter spot contra o Unchained, mas
pega também o Kashira. Os books são grande parte disso, né? Claro. E quando esse tipo de coisa acontece, o Unchained é um deck, a gente vai orientando as techs para jogar contra o Unchained. Então eu tiro o draw do deck. Eu não quero o draw mais no meu deck, tá? Porque o Unchained não toma essa carta, ele vai ser o deck mais popular, e aí eu tenho que focar no que tá acontecendo. O draw tende a não ser essa carta. Então pode, claro que vai ter gente usando o draw, vai, mas em linhas gerais é uma carta que tá em caimento no metagame. Então beleza, se o draw pega o Flounder Easy e eu vou ficar com vontade de chorar, essa tech não está sendo usada por causa do uso do Unchained. Além do encaixe de matchup, tem esse desencaixe de tech devido ao Unchained ser o principal alvo. Beleza? Ok, isso é maneiro. Então tá aí mais um fator que faz com que você tenha questões interessantes. E aí, o deck de Flounder Easy sempre teve uma configuração muito óbvia, muito clara. Ele tem um espaço ali para se usar 8, 10 tech cards geralmente, porque você precisa da engenharia dos pássaros, você precisa dos tributos aqui. O cara ainda tá usando esse cara aqui, mas não tá usando o campo, beleza? Não tá usando o campo pra buscar, pelo menos não tá de main deck, não tá em lugar nenhum. Ok, você precisa dos mapas das spells quicks, uma trap pelo menos, e aí os pots. Você precisa ter todos os pots e a spell normal, e ele tá usando Terraform ainda, tá? Então sobrou de espaço de tech Evelyn, Featherstorm, 3 books, 5 techs, 3 aqui, né, 8 techs, e você tem mais 3 aqui, 11 techs. 11 tech cards é o espaço que o nosso herói tem. Então, geralmente o Flounder Easy é um deck de alto impacto, né? As coisas que ele usa, por ter menos espaço, geralmente são explosivas. Ele tá usando aqui o Shifter, os TTTs, que num formato com menos hand trap, eu nem sei se é muito legal de se usar de main deck, porque eles são muito bons indo segundo. São ótimos, ótimos, ótimos. Porém, eles têm a questão de que num formato com menos hand traps, eles tendem a ser um Dark Huller. Tá ligado? Não o Dark Huller no efeito, mas o uso do Dark Huller. Como que eu uso o Dark Huller? Quando eu uso no meu main deck, e o Flounder Easy usa isso várias vezes. Se eu vou primeiro, ele é uma carta a menos, tá ligado? Num formato com menos hand trap, onde se espera que isso seja o comum, esses Dark Hullers, esses TTTs, acabam ficando mortos, né? É claro que se eu tomar alguma coisa e ter um push, o meu TTT acaba setando o Featherstorm, que é uma das ideias que eu imagino, por isso que ele tá usando esse Featherstorm de main deck. Então talvez no metacall dele, a ideia é que isso não fosse desaparecer. Essas hand traps, o uso de hand trap não iria desaparecer. Ele tá usando o Shifter também, né? Prejudica uma galera, só que não prejudica tanto o Unchained, né? E o Kashira que caiu também não toma isso, obviamente. O Pearly acaba não tomando também. Então, assim, é uma carta forte contra o rogue no geral em um formato aberto. Acho justo, mas nem sei se seria o caso do Flounder usar este main deck. Será que eu tô falando besteira? Pode ser. Enfim. E aí ele usou os books, continuou usando os books. Na interação contra o Unchained, eu nem acho muito legal isso. Não faz nem muito sentido porque o Caesar não pega esse deck. Mas ainda tem toda a vertente de todos os outros decks. O book é uma carta versátil indo primeiro e indo segundo. Não é igual o TTT, que só é boa indo segundo no formato atual, onde não tem muita hand trap. O book você pode usar em primeiro e segundo. E no Flounder Easy ele serve como um cross-out porque ele tira o alvo, supondo que você esteja usando alguma coisa que dê alvo e negue o efeito dos seus passarinhos. Então, na questão de deck build, é isso. Na questão de encaixe do formato, também é isso, tá? Com relação ao uso do Unchained e o aumento da expectativa no uso do Unchained também. E isso explica o Flounder Easy estar como está. E isso só coloca pra gente como que a roda do metagame vai girar muito, e muito mesmo. Atualmente, ainda tem o Arise Heart, porque a banlist não tá vigente. Mas na semana que vem, já vai entrar a banlist. E aí, tirando o fator Kashira, que não tomo mais a Arise Heart, então eu não sou mais obrigado a usar coisas que me fodem, porque o Arise tá no campo, vai dinamizar ainda mais, cara. Eu tô curioso pra ver como é que vai ficar esse formato. Eu achei curioso, interessante, esse resultado do Flounder Easy, tá? Não diz tantas coisas assim, certo? Porque é pontual, a gente vai usar o deck para o torneio. É um metacall ali, é um tiro curto. O que está acontecendo aqui? Qual é a melhor opção para eu usar aqui? Será que vale a pena eu manter o meu deck que eu venho usando consistentemente e que esse deck que eu estou usando consistentemente já estou muito bom com ele? Mas e como está o formato? Como está a ação e reação dele? Vale a pena ou será que não vale a pena eu migrar para um outro deck que eu vou ter que aprender as coisinhas dele aqui? Beleza, mas ao mesmo tempo ele está muito bem posicionado no formato. As coisas que são boas contra ele não estão aparecendo e a matchup contra o principal deck é interessante pra mim, entende? Então, levando tudo isso em consideração, acho que fez sentido. Fez sentido com o que a gente vinha imaginando e que eu tinha falado lá no outro vídeo, né? E é legal isso. No side deck do nosso herói aqui, respeito ao Unchained propriamente dito, né? Com os Ashes e os Nibiru's também. Óbvio que pega muito deck, mas são um dos principais aqui, esses dois. Respeito ao Pearl, ele tá aqui também, né? Tem mais books aqui, né? Afinal de contas estamos no formato que estamos, com o Pearl, com o Kashira e afins, Ciclone e mais Featherstorm. E ele ainda tem essa questão escrotíssima, né? Que é esse botão de auto-win indo primeiro a depender. Se você toma hand trap e tem jogada ainda, pô, melhor ainda, porque aí eu
tem um potencial ter o TTT e setar isso aqui do deck, buscar o deck. O Prosperity pode buscar ela, claro que pode, mas no geral isso aqui também ajuda e ajuda bastante, né? Então ele tem esse fator covardia à margem do primeiro. As interações do Flanderize, principalmente com o Raiza, elas são muito boas contra o Unchained, tá? Muito, muito boas. E o Apex, pegando os cachorrinhos da mão ou as traps no cemitério, também são muito boas, né? Que é o produto final que você faz. E aí acaba que os links tem um probleminha contra o Empen, certo? É um deck de Link, então isso ainda tem problema contra o Empen também, já que o Yama não pode ativar efeito, o Rage também não pode dar efeito, até porque é morto nessa matchup o efeito do Rage, mas o principal aqui é o Yama, né, buscando cartas. Então até isso você consegue dar uma quebrada nele, um Mucracker da vida, por exemplo. Então tem isso, né? Tem um encaixe interessante. E isso é um giro legal pra gente ver pro próximo formato. O ponto só tô falando isso aqui porque o resultado desse Flanderize não é porque o Flanderize melhorou em algum nível. É o puro suco do giro do metagame, certo? Tudo que tá rolando atualmente acaba configurando para que esse cara teve a chance de explorar essas fraquezas, e ele explorou e ele foi bem. Eu achei legal, porque mostrou na prática aqui o metagame girando e tendo coerência por trás, tá ligado? Tem explicação. Achei legal. Não é como de vez em quando rola Enfim, de vez em quando rola alguns decks que ganham uns torneios que a gente só pensa, caralho, como? E não consegue explicar porque nunca mais ele ganha. O Flanderize pode ser que nunca mais ganhe, contanto que o metagame não entre na conjectura atual, certo? Mas fatalmente ele vai entrar, porque o Unchained é muito sólido no formato, muito popular e fatalmente ele vai ficar lá em cima, tá ligado? Por mais que mude-se agora talvez as tech cards daqui pra frente, talvez volte algumas coisas como um draw, o formato vai ficar mais aberto porque é pós-banlist, Vagabundo vai voltar a testar um monte de coisa de combo porque é um formato sem hand trap, então quem sabe o draw pode ser uma carta que seja boa de novo, e nesse contexto o Flanderize fica uma bosta, mesmo com o Unchained sendo popular, tá ligado? Mas aí o draw é ruim contra o Unchained, vale a pena você manter isso? Se o Unchained foi muito popular também? Então é muitas coisas, eu gosto, e é basicamente isso. Não sei se eu me repeti muito, se eu me repeti, perdão, valeu, falou e até mais!